Pessoal, eu queria que vocês pensassem um pouquinho a respeito da importância do voto impresso. Mas para pensar sobre a importância do voto impresso, você precisa, antes de mais nada, tirar partido do caso. Esquece quem fez a proposta a respeito do voto impresso e imaginem sinceramente a importância de uma eleição para um país. O que uma eleição faz? Uma eleição serve para legitimar um determinado político. O STF acha que nós não devemos ter voto impresso. E muita gente acha que nós não devemos ter o voto impresso porque a proposta é do Jair Bolsonaro. O Bolsonaro faz uma proposta do voto impresso utilizando um motivo um pouco bizarro. Ele quer dizer que as eleições foram fraudadas. Mas agora vamos pensar diferente. Vocês já pararam para pensar o tanto de gente que acredita na possibilidade da fraude das urnas eletrônicas? Eu, particularmente, eu tenho consciência que todo dispositivo eletrônico pode ser alterado, mas eu também tenho consciência de que as eleições são fiscalizadas. Como que uma pessoa do PT vai fraudar uma urna eletrônica sendo que tem um fiscal do PSDB do lado? É mais ou menos assim, pensar que o fiscal do PSDB é retardado e não vai perceber uma pessoa do PT fraudando a urna eletrônica. Mas vamos esquecer essa parte e vamos pensar na percepção popular. Vocês lembram que uma das desculpas da turma do Aécio para justificar os protestos e justificar a queda do governo foi porque as urnas foram fraudadas? Só para vocês verem a importância da legitimação social de uma eleição. Hoje a gente tem dois grandes problemas para a legitimação social das eleições de 2018. A turma do Bolsonaro não acredita nas urnas eletrônicas. A turma do Lula acha que eleição sem Lula é fraude. Se o STF admite, por exemplo, que os votos eletrônicos são os únicos válidos, se o STF rejeita, igual rejeitou, os votos impressos, automaticamente a turma do Bolsonaro não vai aceitar a derrota. Se o STF mantém essa ideia de deixar o Lula fora das eleições, o resultado é que a turma do Lula não vai aceitar as eleições. E aceitar as eleições não é a mesma coisa que aceitar o resultado de um jogo de futebol. Não aceitar as eleições é muito pior. Por quê? Imaginem vocês que agora em 2018 a gente realmente tenha eleições e que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas eletrônicas. Ele vai usar para o resto da vida o argumento que ele só perdeu porque as urnas foram fraudadas. Enquanto ele estiver usando esse argumento, o resto do Brasil que votou nele, né, a parte do Brasil que votou nele vai estar fazendo confusão. Eles não vão aceitar as eleições e vão ficar fazendo tumulto, vão ficar querendo atrapalhar aquele candidato que venceu. E eu não estou nem falando qual candidato que venceu. Pode ser o Alckmin, por exemplo, que é uma pessoa que, para mim, seria o pior candidato para assumir a presidência do Brasil. Mas mesmo que o Alckmin vença, e mesmo que o Alckmin coloque o Bolsonaro na base de governo dele, se as eleições foram com urnas eletrônicas, a gente tem essa turma do Bolsonaro toda falando que as eleições foram fraudadas. O resultado disso para a sociedade brasileira é que a gente vai ter mais alguns anos de confusão na política, de gente brigando porque não aceitam a derrota nas urnas. A eleição diz para a economia que enquanto a sociedade brasileira não entrar no eixo, a economia não retoma o crescimento. Então, gente, eu tô falando isso para vocês terem uma ideia de como o STF, como a justiça brasileira está brincando com os efeitos da eleição, como que a justiça brasileira está ignorando a importância da legitimação social das eleições para, de certa forma, o país crescer. Qualquer medida contra a vontade pública, seja ela, por exemplo, desrespeitando a vontade dos eleitores do Bolsonaro, que agora acreditam mesmo que as urnas eletrônicas são fraudadas, ou seja ela através da prisão de um candidato, desrespeitando a vontade dos eleitores do Lula. Qualquer lado que você prejudica nas eleições, qualquer forma de distorção da democracia e distorção da percepção social da democracia, causa uma não aceitação do resultado das urnas. E eu volto a falar. A não aceitação do resultado das urnas não é igual um jogo de futebol que o cara fica simplesmente, alguns comemorando e alguns xingando porque o juiz roubou no final do jogo. Não, não é isso. A não aceitação do resultado das urnas gera um conflito social que atrapalha o crescimento econômico e coloca o Brasil cada vez mais no fundo do poço. E o pior,
Hoje a gente já tem aí o início de uma guerra civil, direto a gente tem enfrentamentos entre grupos políticos, né? Grupos que suportam a extrema-direita, grupos que suportam a esquerda, grupos que suportam a intervenção militar, grupos que suportam o Lula livre. Então, enquanto a gente não tem uma paz social, a economia não volta. Por quê? É muito difícil a gente imaginar que as pessoas vão querer investir no Brasil em conflito social. Então pensem nisso. Eu acho que nesse momento político, eu acho que o Brasil deveria se unir no sentido de todos nós pensarmos o que é melhor para o Brasil, e o que é melhor para o Brasil é aquilo que gera a maior aceitação social e política. A maior aceitação social e política agora seria a eleição do modo mais transparente possível. O STF não vê dessa forma, me parece que é porque o STF não está nem aí para o que pensa o público. Mas desprezar uma parcela da sociedade que acha que votos eletrônicos são fraudados, e da mesma forma desprezar uma parcela da sociedade que acha que eleição sem Lula é fraude, é de certa forma pedir para o Brasil nunca mais voltar para os trilhos. Porque por mais que o Brasil seja grande, sem o povo trabalhando, sem o povo acreditando, sem o povo produzindo, meu amigo, isso aqui o Brasil é só uma grande terra. O Brasil não é um grande país. Muito obrigado, pessoal, e até mais.